Fala, meus queridos, voltamos e voltamos com tudo para falarmos de história do Brasil. Nós vamos dar continuidade então à nossa matriz de história e na nossa última aula nós falamos sobre período regencial. Período que está entre o primeiro reinado e o segundo reinado e que aconteceu após a abdicação de Dom Pedro I e o seu retorno para Portugal. Período que foi dividido em regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Araújo Lima e regência una do Padre Feijó. Agora nós vamos avançar os nossos conhecimentos e entrarmos em detalhes dentro do segundo reinado. Então essa aula ela vai ficar um pouco grande, talvez tenhamos que fazer aí parte 1 e parte 2, porque nós temos muitos detalhes a serem trabalhados, tendo em vista que segundo reinado aparece muito em provas. Então nós vamos trabalhar todos os detalhes de forma bem minuciosa para você chegar preparado, para você chegar afiado para responder as questões relacionadas a segundo reinado. Mas eu já vou pôr aqui para você o meu Instagram, @luizdudes, sempre com conteúdos muito importantes, pertinentes para a sua aprovação. Resolução de questões, dicas importantes, vídeos que com toda certeza vão ajudar você na sua preparação e na sua tão sonhada aprovação. Então vamos juntos, porque nós temos muita coisa para ver aqui sobre o segundo reinado hoje. O Gordinho vai te dar umas dicas aqui que com toda certeza vão fazer a diferença aí para você. Então vamos lá, segundo reinado já está aí na tela para você. Então, minha galera, segundo reinado é o governo de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, e foi o período entre 1840 a 1889. Dom Pedro II chega então ao trono brasileiro após o golpe da maioridade. Lembre-se que quando Dom Pedro I saiu do Brasil, Dom Pedro II era uma criança e não podia então assumir o trono brasileiro. Podia ter essa responsabilidade. Então o segundo reinado começa após o golpe da maioridade. Dom Pedro II vai assumir com 14 anos de idade o Império Brasileiro. Então Dom Pedro II vai ser declarado maior de idade aos 14 anos para pôr fim ao que? A instabilidade que foi gerada pelo período regencial. Então toda aquela instabilidade que a gente viu no período regencial, todas as revoltas que aconteceram durante o período regencial, trouxeram muita instabilidade política, também instabilidade econômica ao Brasil nesse período. Portanto, foi extremamente necessário que Dom Pedro II então fosse declarado maior de idade para que ele pudesse assumir o trono brasileiro. Ok? Então, durante o período regencial, diversas revoltas eclodiram de norte a sul do país. E aí nós vamos ter dois grupos importantes aqui, os liberais e conservadores. Não se entendiam sob o comando da regência. Então, todo aquele processo de liberais e conservadores também vai ter participação ativa aqui. Nós vamos ter grupos políticos que, obviamente, irão ocasionar a crise política no segundo reinado e aí o fim do governo de Dom Pedro II. Então, olha lá. Então, era do desejo dos liberais e conservadores que o herdeiro Pedro de Alcântara, filho de Pedro I, fosse o quê? Fosse coroado imperador do Brasil. Então, isso vai acontecer de forma a unificar a nação, de modo que a Constituição fosse cumprida e então Dom Pedro pudesse assumir o trono brasileiro. Só que a Constituição determinava que ele só poderia assumir com quantos anos? Com 18 anos. Então, por isso que acontece o quê? O golpe da maioridade. Porque a tensão estava tão grande entre os partidos políticos liberais e conservadores, que não chegavam num acordo em relação à forma de governo, que não chegavam a um acordo em relação às questões políticas e econômicas, que não chegavam num acordo em relação às questões religiosas. Então era de interesse dos dois grupos.
que Dom Pedro II pudesse assumir o trono brasileiro. Só que a Constituição brasileira determinava que ele só poderia assumir quando? A partir dos 18 anos de idade. Então os primeiros que foram, os primeiros grupos a proporem a antecipação da maioridade constitucional de Dom Pedro II foram justamente os grupos compostos por grupos regressistas, que eram aqueles que queriam o retorno da monarquia, e os grupos conservadores que faziam oposição à regência de Antônio Feijó. Então as tensões eram grandes, eram muitas. Então os regressistas tinham a intenção de trazer uma centralização política, fortalecendo a autoridade do governante e assim manter a monarquia dentro dos seus critérios mais específicos, manter a monarquia dentro das propostas originais que a Constituição de 1824 trabalhava. Portanto, os conservadores que tinham a intenção de que a monarquia permanecesse dentro das estruturas que já estavam, apoiavam os regressistas na centralização do poder nas mãos do imperador. Por outro lado, nós vamos ter quem? Nós vamos ter os liberais. Então olha lá na tela. Os liberais serão aqueles que serão contrários às ideias conservadoras e, obviamente, contrários às ideias do imperador do Brasil, que viria então a tomar posse. Então nós vamos ter inúmeras províncias que vão ganhar autonomia durante esse período. Dentre uma delas, muito importante, a província de Goiás, né, que se tornou província lá em 1748, mas durante o governo de Dom Pedro II vai ter uma autonomia melhor, principalmente ali no finalzinho, quando Rodrigues Jardim torna-se presidente dessa província. Tá? Então muitas províncias vão ganhar autonomia, muitas reformas serão implantadas, as assembleias legislativas terão mais autonomia também nas suas decisões, e o Conselho de Estado passou a ser extinto. Então vem Dom Pedro II e chega ao governo brasileiro. Diante disso, nós temos aí o golpe da maioridade, que você já sabe o que é. O golpe da maioridade nada mais, nada menos foi do que a antecipação da maioridade de Dom Pedro II para poder assumir o governo brasileiro. Então, o início, os projetos de lei, eles previam que antecipar de 18 para 14 anos a maioridade de Dom Pedro deveriam ser vetados pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado. Então o herdeiro do trono deveria ser vetado aí em relação a essa antecipação. Mas a solução que foi encontrada pelos deputados ligados ao Partido Liberal, insatisfeitos com o movimento regressista, foi articular uma manobra política que contou com o apoio de quem? Da população. Então olha aqui, ó, nós vamos ter um apoio civil. Em relação ao golpe da maioridade. Então, liberais não concordavam com os regressistas, porque os regressistas eram centralizadores, e os liberais, então, na tentativa de encontrar uma saída, de encontrar uma alternativa para que Dom Pedro II tomasse a sua maioridade e assim pudesse assumir o trono, buscaram apoio popular. Então essa manobra ficou conhecida como o quê? Olha aí, ó, o golpe da maioridade. O golpe da maioridade, que é quando Dom Pedro II, com 14 anos, vai então se tornar legalmente Dom Pedro II. Né? Quando Pedro de Alcântara vai se tornar, na verdade, Dom Pedro II oficialmente, quando ele se torna o quê? Imperador do Brasil. Isso vai acontecer quando? No dia 23 de julho de 1840. Então seu governo vai de 1840 a 1889. E aí com essa nomeação nós damos início então ao segundo reinado, que vai até 1889. Então essa antecipação da maioridade constitucional de Dom Pedro II permitiu e garantiu o fortalecimento da ordem escravocrata e também a centralização política e monárquica no Brasil. Ou seja, a redefinição do Império Brasileiro, que estava vindo de inúmeras crises advindas do período regencial. Lembre-se que nós tivemos as revoltas regenciais e nós trabalhamos elas na aula passada. A cabanagem, a sabinada, a balaiada, a farroupilha foram revoltas que tinham a intenção de separar esses determinados territórios do Brasil.
Então o governo brasileiro estava desgastado. Desgastado porque você teve o seu primeiro imperador que abdicou do trono, que saiu do trono diante de inúmeras crises também, crises políticas, crises econômicas e também a crise da Guerra da Cisplatina, que é quando ele perde o território do Uruguai. Entre o período regencial com o período regencial, nós vamos ter inúmeras revoltas, inúmeras crises econômicas também, inflação batendo no teto, o preço das coisas muito caro, os coronéis cada vez lucrando mais e expandindo mais os seus latifúndios. Em contrapartida, você tem boa parte da população, ou a maior parte da população, marginalizada, buscando atividades que pudessem, então, trazer-lhes sustento. Então, durante o período regencial, que se alternava entre regressistas e liberais, regressistas, conservadores e liberais, isso fez, então, com que o Império Brasileiro, com que o governo brasileiro, melhor dizendo, no período regencial, se afundasse cada vez mais. Por isso nós tivemos uma regência trina provisória, uma regência trina permanente, aí depois uma regência una de Araújo Lima e do padre Antônio Feijó. Então todas essas questões vão desaguar aonde? No governo de Dom Pedro II, com o golpe da maioridade, que vai acontecer a partir dos seus 14 anos de idade. Mas lembre-se o seguinte: de acordo com a Constituição de 1824, que foi promulgada por Dom Pedro I, ele só poderia assumir o trono com quantos anos? Com 18 anos de idade. De acordo com a Constituição. Mas os liberais, olha aqui, ó, o Partido Liberal, insatisfeito com o movimento, olha lá na tela, insatisfeito com o movimento regressista, foi articular com quem? Foi articular uma manobra política com um apoio popular. Tem coisa melhor para um partido político do que ter apoio popular? Eles tiveram apoio popular e aconteceu então o golpe da maioridade. Então foi antecipada a maioridade de Dom Pedro II para que ele pudesse então entrar no governo, para que ele pudesse então se tornar imperador. Então Pedro de Alcântara torna-se imperador, nomeado Dom Pedro II com 14 anos de idade, quando no dia 23 de julho de 1840, e assim se deu o golpe da maioridade. Professor, e a nível de prova, como é que funciona isso aqui? A nível de prova funciona o seguinte: você tem que saber, a principal informação aqui é que você tem que saber que o golpe da maioridade não se deu simplesmente porque Dom Pedro II queria assumir o trono. Não foi por isso. Dom Pedro II queria assumir o trono, ele foi lá e deu um golpe. Ele foi lá e assumiu... Não foi assim. Então você tem o período regencial totalmente desgastado entre conservadores, regressistas e liberais, que eram partidos opostos. E você tem o Partido Liberal articulando com a população, ou seja, com as camadas mais baixas da sociedade, para que Dom Pedro II pudesse então ter a sua maioridade diminuída, reconhecida aos 14 anos de idade, para que ele pudesse então assumir o governo. Tudo bem? Tranquilos? Ótimo? Então, essa informação é importante. O apoio popular foi o que fez com que Dom Pedro II fosse nomeado imperador do Brasil. Isso aconteceu a partir do quê? A partir do Partido Liberal, das ações liberais, ok? Então essa antecipação da maioridade de Pedro de Alcântara garantiu a centralização do reinado novamente, o fortalecimento da ordem escravocrata e também o fortalecimento dos privilégios da elite escravocrata no Brasil durante esse período. Então olha lá na tela, vamos lá. Então nós vamos ter as características da política do segundo reinado. Dom Pedro II, então, assume o trono brasileiro e lógico que, como todo jovem imperador, nós vamos ter, então, uma série de dificuldades aí no ramo político, né? E ele precisava dos seus conselheiros ao lado dele. Então, durante a maior parte do segundo reinado, os dois partidos que irão revezar no parlamento brasileiro será o Partido Conservador. Grave isso aí, porque essas informações aqui são importantes para você entender os desdobramentos futuros do governo de Dom Pedro II. Então, lá, Partido Conservador e o Partido quê? Liberal. Então, o primeiro-ministro criado por Dom Pedro II foi ocupado pelos liberais. O primeiro ministério foi ocupado por liberais. Essa medida desagradou quem? Os conservadores,
que constituíam a maioria na Câmara e no Senado. Então vamos lá, vou explicar para você aqui. Dom Pedro precisava ter apoio político para que ele pudesse então governar de forma mais tranquila, se é que podemos dizer que havia tranquilidade dentro do seu governo. Então havia uma disputa muito acirrada a partir de 1840, em razão das eleições para escolher os membros da Câmara, que ocupariam a Câmara Legislativa, né, e que ocupariam também o Senado. Geralmente, nós temos aqui o voto de cabresto, onde os coronéis obrigavam os seus escravos, né, os seus empregados, a votarem neles para que eles pudessem ser eleitos. Extremamente normal nesse período aqui. No entanto, Dom Pedro, já prevendo que boa parte da Câmara Legislativa e do Senado estaria na mão dos conservadores, ele chama o Partido Liberal para uma conversa. E chama o Partido Liberal para compor o seu governo. Aí nós temos o quê? O primeiro ministério de Dom Pedro II vai ser liderado por quem? Vai ser ocupado pelos liberais. Então essa disputa acirrada vai fazer com que tenhamos o Partido Conservador de um lado e o Partido Liberal de outro. O Partido Liberal vai sempre levar em consideração a participação política da população nas decisões do Império. Então, olha lá, vou pôr na tela para vocês, era um partido que buscava alguns ideais democráticos. Buscava aí alguns ideais democráticos, tudo bem? Já o Partido Conservador, como o nome já é bastante sugestivo, o Partido Conservador queria manter as estruturas do Império justamente para que ele pudesse manter os seus privilégios, ok? Por isso as eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete. Por quê? Porque foram extremamente violentas para garantir a vitória de seus aliados e a sua influência com o imperador. Os liberais usaram de muita violência e por isso então esse período ficou conhecido como eleições do cacete, que foram eleições que aconteceram durante o início do governo de Dom Pedro II, tá? Para escolher os membros da Câmara que comporiam a legislatura com o início previsto em 1842. Então, para garantir a vitória dos seus aliados e, portanto, sua influência com o imperador, os liberais usaram de muita violência. E esse período ficou conhecido como o quê? Como eleições do cacete. Então, se você ouvir, professor, eleições do cacete, que não fez, né? Pois é, mas é assim que é conhecido o negocinho aí. Então, eleições do cacete foram um movimento liberal para tentar impedir com que os conservadores tivessem maioria na Câmara, ok? Na Câmara Legislativa. Então, eles usaram de violência para garantir aí os seus direitos e maior participação política dentro do governo de Dom Pedro II, dentro do segundo reinado. Então aqui você já percebe que nós já temos muita tensão política. Nós já temos muitas tensões políticas aqui entre conservadores e liberais, e tudo isso vai atingindo Dom Pedro II e o seu governo ao longo do seu mandato, ao longo do seu reinado. Então Dom Pedro II vai ceder a essas pressões, né? Tanto as pressões dos liberais, mas também as pressões dos conservadores, porque ele precisava caminhar entre os dois lados para que ele pudesse governar de uma forma mais tranquila, se é que poderia existir isso, né? Então, entretanto, a Assembleia foi destituída pelo imperador antes mesmo de se reunir. Dom Pedro II havia cedido à pressão de quem? Dos conservadores. Então, olha aqui, ó. Diante da eleição da Câmara, Dom Pedro II cedeu aos conservadores, mas chamou os liberais para compor o seu ministério. Então, esse é o jogo de cintura de Dom Pedro II. Esse é o jogo político, ó. Ele tinha que ter jogo de cintura. O cara tinha que ser malandrão. Para quê? Para que ele pudesse agariar ali os dois grupos e pudesse caminhar junto ali dentro da sua proposta de governo. Então, vamos lá na tela comigo? Olha só. Então, aqui nós vamos ter liberais e conservadores. Liberais e conservadores. Olha lá. Dois grupos políticos. Vamos entender melhor isso aqui. Partido Liberal e o Partido Conservador vão dominar a política brasileira no segundo reinado. Então esses são os dois partidos. Isso aqui, cara, é explorado muito pela banca. Muito. O INEP explora muito isso aqui. Então você precisa conhecer tanto o conceito do que é o Partido Liberal, o que ele defendia, e o que é o Partido Conservador e o que ele defendia. Inclusive, nós vamos ter
nomes populares que podem ser explorados na sua prova. E aí eu vou dar para você aqui as dicas para que você chegue na sua prova de forma mais preparada. Então olha lá na tela. Partidos do segundo reinado. O Partido Liberal, também chamado de Luzias. Anota aí, ó. Anota aí. O Partido Liberal era também chamado de Luzias. E o que eles defendiam? Defendiam mais o que? Autonomia para as províncias. Ou seja, o que é isso aqui? Defendiam maior, vou colocar aqui para você, aqui ó. Defendiam maior participação política. Maior participação política. Olha aí que coisa linda. Então isso aqui você tem que levar para sua prova. Venceu as primeiras eleições parlamentares com o quê? Olha lá, com o movimento das eleições do cacete que a gente viu, onde eles usaram força para que eles pudessem então ter a sua parcela na Câmara Legislativa. Mas lembre-se que Dom Pedro II cedeu às pressões dos conservadores também, ok? Lembre-se que ele tinha na verdade que estar ali entre os dois lados, ter esse jogo de cintura para garantir que a política brasileira tivesse ali uma certa tranquilidade para que ele pudesse governar. Então nós vamos ter o Partido Conservador, olha lá, o Partido Conservador, também chamado de Saquaremas. Cara, você precisa anotar isso aí. É sério, é sério. Porque a prova, lá na prova, quando aparecer Saquarema, e se você não souber que Saquarema é ligado ao Partido Conservador, você vai errar a questão. Se aparecer na sua prova Luzias, e você não saber que Luzias é ligado ao Partido Liberal, você vai errar a questão, ok? Então a gente precisa unir esses conceitos para você chegar na sua prova preparado para não errar a questão. Então o que os conservadores defendiam? Olha lá, poder central. Poder centralizado na mão do rei, com vistas, a mão do imperador, com vistas a manter os seus privilégios. Então os conservadores que eram de maioria, grandes produtores de café, grandes latifundiários, senhores de escravos, queriam manter os seus privilégios diante do segundo reinado. Então, de volta ao poder em 1841, tomaram medidas para reduzir o quê? O poder das províncias. Reduzir a autonomia. Por quê? Porque qual era o interesse do Partido Conservador em reduzir o poder das províncias? Para que isso aqui, ó, pudesse ter uma ação mais significativa na sociedade. O coronelismo, os donos de grandes latifúndios, os donos de escravos que eram conhecidos como coronéis, como a maior autoridade local. Se o rei, se o imperador dava autonomia à província, eles iriam perder o quê? Eles iriam perder espaço político no município ou no estado ou na província aonde eles mandavam. Então essa dinâmica de manutenção dos privilégios, aqui ó, ela é central dentro da proposta política do Partido Conservador. Enquanto que o Partido Liberal queria o quê? Queria autonomia. Luzias de um lado, Saquaremas de outro. Partido Liberal de um lado, Partido Conservador de outro. Tudo bem? Então aqui, ó, as províncias, para o Partido Conservador, não poderiam ter autonomia. Porque se elas tivessem autonomia, eles perderiam espaço político, ok? Leva isso para sua prova. Leva isso, tira um print dessa tela, porque isso aqui vai aparecer na sua prova com toda certeza, ok? Tá aí na tela para você, mete o printzão e vamos lá. Então vamos falar das primeiras revoluções que irão acontecer, irão se desencadear durante o governo de Dom Pedro II. E lembrando, algumas questões aqui que eu quero destacar para vocês. Vamos lá, olha lá. Nós vamos ter a implantação do parlamentarismo. Professor, o que é parlamentarismo? Parlamentarismo, que no nosso caso vai ser conhecido como parlamentarismo às avessas, onde o imperador escolhia o primeiro-ministro e dissolvia o parlamento conforme a sua vontade,
Ou seja, nós vamos ter aqui também uma forte influência do parlamento sobre as decisões políticas de Dom Pedro II. Então nós vamos chamar isso aqui de parlamentarismo às avessas. Parlamentarismo às avessas, ok? Uma outra característica aqui importante, olha lá, vai ser essa alternância entre o Partido Liberal e o Partido Conservador. Como que nós chamamos isso? Como que pode aparecer lá na sua prova? Rodízio. Rodízio de gabinete. Rodízio de gabinete. Que era o rodízio entre liberais e conservadores. Liberais e conservadores. Ok? Show de bola? Nós vamos ter a economia baseada no quê? Durante esse período? Economia cafeeira. Principal produto produzido no Brasil durante o segundo reinado. Café. Mão de obra escravocrata. Aí vai aparecer a figura dos abolicionistas, que era um movimento que lutavam pela abolição dos escravos, pela abolição da escravidão. Essas revoltas, como a Revolução Praeira, por exemplo, que eu vou trazer aqui para você daqui a pouco, já mostra como o governo de Dom Pedro II vai estar diante das crises que irão enfrentar. Aí nós vamos ter as revoluções praeiras, nós vamos ter as tensões entre o Partido Liberal e Conservador, nós vamos ter o parlamentarismo às avessas, o rei mandava do jeito que queria, o imperador mandava do jeito que queria, mas tinha que ceder à pressão do parlamento para manter o privilégio, principalmente dos conservadores, tá? E aí, consequentemente, nós vamos ter um crescimento urbano. Um crescimento urbano e uma modernização no Brasil a partir do segundo reinado, com o surgimento de infraestruturas, como ferrovias, telégrafos, bancos e assim sucessivamente. Então vamos lá? Então o que foi a Revolução Praiana? Olha lá, a Revolução Praiana. Em 1848, o Senado brasileiro era dominado por senadores. De qual partido? Olha lá, ó, do Partido Conservador. Então eles queriam a manutenção dos seus privilégios. Show de bola. Os senadores conservadores vetaram a indicação para uma cadeira do Senado do liberal pernambucano Antônio Chincorro da Gama. E esse veto provocou uma revolta em determinado grupo de quê? De liberais. Então você já está percebendo aí como é que a tensão entre esses dois grupos era grande. E aí quando a gente faz uma contextualização disso para os dias de hoje, nós percebemos também que contemporaneamente no Brasil nós temos dois grupos políticos bem definidos, com interesses diversos, e que não necessariamente são grupos que conhecem a causa política, mas que querem manter os seus privilégios ou querem manter os seus ideais, tá? Aqui também é a mesma coisa. Nós temos o Partido Liberal e o Partido Conservador. Então, ora o Partido Liberal ia lá e dava uma catucada no Conservador, e outra hora o Conservador vinha cá e dava uma cutucada também no Liberal. Então, olha lá. Os pernambucanos também estavam insatisfeitos com o quê? Com a falta de autonomia política. Olha para mim. Falta de autonomia política. Isso aqui é ideal do Partido Conservador ou é ideal do Partido Liberal? Falta de autonomia política é ideal do Partido Liberal. O Partido Liberal lutava por maior autonomia das províncias. O contrário não acontecia com o Partido Conservador. Não era de interesse do Partido Conservador que as províncias tivessem autonomia por conta das figuras dos coronéis, a figura de autoridade, a figura de manda-chuva, o cara que manda no local, manda e desmanda. Então para eles não era interessante perder essa posição, perder esses privilégios, ok? Então eles lutavam por uma maior autonomia das províncias e concentração de poder nas mãos de quem? Nas mãos da monarquia, com vistas
com vistas a olhar para as camadas mais baixas da sociedade. Show? Fechou? Então aqui vai se dar o contexto da Revolução Praieira. Então olha lá, foi uma rebelião liberal e progressista. Quando eu digo aqui progressista, eu estou querendo dizer também que tinha um ideal aí um pouco de esquerda, um ideal marxista, e também chamada de Revolução Liberal. Pode ser chamada também de Revolução Liberal de 1848, que tinha como seu principal objetivo o quê? Contestar o governo local e exigir maior participação política. Então o ideal aqui era maior participação política do Partido Liberal nas decisões locais. Olha lá, o que eles reivindicavam? Liberdade de imprensa, fim do domínio da elite conservadora e reformas sociais políticas, justamente com vistas aqui, olha aqui, ó, justamente com vistas a olhar para essa galera aqui, ó, para as camadas mais baixas da sociedade, ok? Então essas reformas sociais aqui tinham a intenção de fazer com que as camadas mais baixas da sociedade pudessem participar então da política. Como que se deu o nome Praeira? O nome Praeira veio do jornal Diário Novo, que tinha sede na Rua da Praia, em Recife. Então nós estamos falando aqui do nosso querido estado de quem? Estado de Pernambuco, tá? Principal órgão de divulgação das ideias do movimento. Então esse movimento tinha o ideal de buscar maior participação política. Maior participação política no segundo reinado, ok? Então esses são os ideais da Revolução Praieira que aconteceu em Pernambuco em 1848. Então Pernambuco era uma província com uma elite política muito conservadora. Então isso quer dizer que o coronelismo mandava e desmandava nesse período aqui e dominava o cenário local, obviamente. Então o movimento ele surgiu em meio às tensões entre liberais que queriam ou buscavam essa autonomia política, buscavam essa autonomia política, e os progressistas, que eram os praieiros, que eram as camadas mais baixas da sociedade, que aderiram aos ideais dos liberais. Então, liberais, por isso que a revolta também é chamada tem uma dimensão de revolta liberal progressista. E do outro lado nós vamos ter quem? Do outro lado nós vamos ter os conservadores, olha lá. Do outro lado eu tenho os conservadores, que queriam a manutenção dos seus privilégios, obviamente. Então, olha lá. Foi influenciado pelos ideais da Revolução Francesa. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Presta atenção. Revolução Francesa que aconteceu em 1700, né? E 1789, tá? 1789. Essa Revolução Francesa teve o ideal aí de trazer inúmeras mudanças políticas. Então, ela aconteceu em 1789. 1748 é a Revolução Praieira, ok? Revolução Praieira. Então lá nós vamos ter dois grupos, né? Nós vamos ter aqueles que vão se sentar à esquerda e nós vamos ter os grupos que vão se sentar à direita. Esses grupos que irão se sentar à direita serão os famosos girondinos. Queriam uma revolução mais branda, mais tranquila, mais acalmada. Mas aí nós vamos ter os jacobinos, que queriam reformas sociais, uma revolução que fosse mais radical, tanto que eles guilhotinaram o rei Luís XVI e Maria Antonieta. Então a Revolução Praieira, como outras revoluções do Brasil durante esse período também, terão os ideais tanto da Revolução Francesa, como também os ideais do Iluminismo. Só que isso aqui fica bem claro aqui, as questões do Iluminismo, fica mais claro nas revoltas ativistas durante o período colonial, ok? Então, nesse período, a atenção girava em torno do movimento dos liberais, né, e do movimento aí dos conservadores, aqueles que queriam manter os seus posicionamentos e privilégios
no Império de Dom Pedro II. Então, olha lá. Os objetivos dos praieiros, então, quais eram os objetivos deles? Olha lá. O objetivo dessa galera era implantar reformas políticas e sociais no Brasil, implementar reformas políticas e sociais no Brasil, principalmente em Pernambuco. Com quem? Qual era a intenção? A autonomia política, maior participação política, democratizar o acesso ao poder político, combater quem? Olha aqui, ó, olha esse conceito, cara. Esse conceito é importante demais para sua prova. É um conceito importante demais. Você tem que saber o que é coronelismo. E nada mais é do que a ação conservadora de dominar locais a partir de uma perspectiva do domínio oligárquico. Ou seja, o que é oligarquia? Pequenos grupos familiares que vão tomando conta do poder em determinadas regiões. Esse coronelismo, ele vai influir no Brasil aí, vai entrar a república dentro, Primeira República, Segunda República, e nós temos resquícios desse coronelismo até os dias de hoje aí, né? Então, aqui durante o governo de Dom Pedro II, era muito claro, mas muito claro mesmo, a questão coronelista. E o ideal liberal desejava combatia diretamente o coronelismo, as ações coronelistas, para que eles tivessem maior participação política em relação à autonomia das suas províncias. Então, olha lá, defender a liberdade de imprensa. Lembre-se que a imprensa régia tinha sido criada durante o governo de Dom João VI, quando a corte portuguesa chega ao Brasil entre 1808 a 1821. E a imprensa régia tinha como objetivo divulgar as informações e os atos do governo português enquanto estava aqui. Então, quando Dom João VI chegou aqui, o Brasil tornou-se sede do Reino de Portugal, Brasil e Algarves. Só que a imprensa ela foi avançando. E a imprensa foi caminhando dentro de uma perspectiva liberal, ok? Então essa questão da liberdade de imprensa aqui, ó, olha só, a dica que eu vou te dar. A liberdade de imprensa estava dentro das propostas do Partido Liberal. Dentro das propostas do Partido Liberal. E outros direitos civis também, que o Partido Liberal propunha em relação as suas manifestações políticas e os seus desejos políticos. Então, esses são os objetivos dos praieiros. Esses são os objetivos do Partido Liberal em relação à Revolução Praieira, principalmente derrubar os privilégios do coronelismo e do Partido Conservador e diminuir o poder local das oligarquias. Vou te dar um exemplo aqui, a gente vai ver isso mais à frente, mas eu vou te dar um exemplo para você entender melhor como é que isso aqui funciona. Durante o governo de Getúlio Vargas, Getúlio Vargas propôs a Pedro Ludovico, que era então presidente da província de Goiás, do estado de Goiás, que ele mudasse a capital de Vila Boa, da cidade de Goiás, e centralizasse ela um pouco mais ali ao meio do estado. Então veio a construção da capital planejada Goiânia. Um dos objetivos da construção de Goiânia, que teve o lançamento da sua pedra fundamental em 1933, só que ela só vai ser inaugurada em 1942. E depois nós vamos ter Brasília, que vai trazer um outro boom urbano e econômico também, influenciando a economia dessas cidades, como Anápolis, Abadiana, Alexandre e Goiânia, em 1960. Mas, quando Goiânia é construída, um dos ideais de Getúlio Vargas era, olha só, um dos ideais de Getúlio Vargas era diminuir o poder das oligarquias, o poder dos coronéis na cidade de Goiás Velho, que era Vila Boa, primeira capital do estado de Goiás. Então, o objetivo era diminuir o poder oligárquico. Ou seja, nós estamos falando lá na primeira metade do século XX, o governo de Getúlio Vargas, ditadura varguista, que vai acontecer a partir de 1937, e a intenção dele era pegar a capital de Goiás e transferir ela para o centro para dizer o seguinte, ó, nós vamos acabar com essa
movimentação de vocês aqui, de vocês mandarem e desmandarem na capital e do governo federal não ter autonomia para poder agir, ele vai lá e muda a capital e centraliza a capital dentro dos eixos que ele queria que houvesse, obviamente. Aí você tem Pedro Ludovico, depois você tem Freitas Borges, vai ser o primeiro prefeito de Goiânia, tudo na intenção de fazer o quê? Tudo na intenção de combater as oligarquias locais. Essa também era uma proposta do Partido Liberal, né? E aí vai surgindo pouco a pouco os ideais republicanos. Ideais republicanos que tinham a intenção de quê? Que tinham, obviamente, a intenção de implantação de uma república. República onde a monarquia caísse, onde a monarquia não tivesse mais participação política, onde ela tivesse os seus privilégios retirados e agora a população decidisse quem seriam os seus governadores, os seus representantes, a partir de uma democracia direta ou indireta, ok? Então esses aí eram os objetivos dos praeiros. Olha lá, qual foi então o desfecho da Revolução Praeira? Como é que aconteceu o desfecho da Revolução Praeira? Então o movimento, olha lá, o movimento ele foi reprimido pelo governo imperial com o quê? Com força militar. Com força militar. Novamente, uso de força. E isso aqui é corriqueiro no governo de Dom Pedro II. Já já nós vamos entrar no próximo bloco, nós vamos falar sobre Guerra do Paraguai. E aí você vai perceber que cada vez mais Dom Pedro II vai se utilizando das artimanhas militares para dizer: quem manda aqui sou eu. Eu dou o privilégio para você liberal, eu dou o privilégio para você conservador, mas no final das contas quem manda aqui sou eu. Então olha lá na tela. O movimento ele vai ser reprimido pelo governo imperial com força militar. E aí então a revolução durou pouco mais de quê? Pouco mais de um ano. E terminou com a derrota dos rebeldes. Então os liberais perdem força aqui. Então a autonomia que eles buscavam durante o processo da Revolução Praeira não aconteceu porque o movimento foi reprimido pelo governo imperial. Então, apesar da revolta, a Revolução Praeira teve sua importância histórica. Por expressar o quê? Olha lá, a insatisfação com o sistema político da época e abrir caminho para futuras mudanças no Brasil. Principalmente dentro da perspectiva do quê? Da busca por um governo mais democrático. Então, por isso que a Revolução Praeira tem a sua significância. Tem, então, a sua influência sobre outros processos que irão acontecer dentro da perspectiva de mudança política, de mudança social, de mudança econômica dentro do país, dentro do Brasil, nesse momento, nesse período. Tudo bem? Show de bola? Então esse foi o desfecho da Revolução Praeira, uma das revoluções mais significativas durante o governo de Dom Pedro II. Com isso, meus queridos, eu vou cortar aqui essa aula para não ficar muito grande, para não ficar muito extensa. Vou cortar aqui essa aula e daqui a pouco eu volto. Volto para a gente continuar. Então nós vamos fazer parte 1 e vamos fazer a parte 2. E depois nós vamos fazer exercícios sobre o segundo reinado. Show de bola? Então não sai daí não, é só o tempo de você ir no banheiro, tomar uma água, dar um beijo na mãe, voltar e sentar na cadeira e a gente continuar aqui a nossa caminhada rumo à sua aprovação. Daqui a pouco eu tô de volta, sai daí não.